Olá, alunos! Iniciamos mais uma aula de ciência, onde vamos dar continuidade dos alimentos e nutrientes. A importância dos alimentos, porque aí podemos nos perguntar, por que nos alimentamos? A resposta é clara, porque sentimos fome. E a fome é uma necessidade do nosso organismo, ou seja, a falta da alimentação. Porém, ele é a principal fonte de energia e de substância essencial para o nosso corpo. Deles, retiramos a energia, substância essencial para o corpo, o crescimento do organismo, o reparo de tecidos, o funcionamento saudável do corpo. Os alimentos contêm nutrientes. O corpo humano, ele tem a capacidade de se regenerar. Contudo, precisa de uma alimentação saudável. Como, por exemplo, quando você tem quando tem um ferimento no seu corpo, na sua pele, ela vai se regenerar, porque o alimento que você ingere faz com que o seu corpo tenha essa capacidade de fazer esse processo. O crescimento é proveniente dos alimentos que o nosso corpo quebra em pequenos pedaços, ou seja, em pequenas moléculas, e fortalece as células, fazendo o organismo se desenvolver. Ou seja, todos nós um dia fomos uma única célula. E essa célula, ela começou se desenvolvendo. E ela se desenvolveu porque ela encontrou alimento suficiente que necessita para o seu desenvolvimento. Então ela foi se multiplicando, formando um tecido. E o tecido formou o órgão. E o órgão formou o sistema. E o sistema forma o organismo. Então, esse organismo, que é o ser, para ele funcionar bem, que chamamos também o nosso corpo, a necessidade desta boa alimentação. Então, dos alimentos, o nosso corpo retira as substâncias que ele não consegue produzir, como, por exemplo, a vitamina C, que é retirada do limão, da cenoura e outras frutas e verduras. A falta dessa vitamina pode causar uma doença que chamamos de escorbuto, que é uma doença que causa palidez, dores nas articulações, sangramentos nas gengivas e no nariz. Nutrientes e suas funções. Todas as substâncias precisam na alimentação que o nosso corpo usa para desenvolver e regenerar. Como falei anteriormente, que o nosso corpo acontece a cicatrização em nosso corpo porque o alimento contém aquilo que ele necessita. Aqui nós temos vários tipos de nutrientes nessa pirâmide, como, por exemplo, há nutrientes de diversos tipos, como proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas. Eles não devem estar em excesso e nem também devem faltar no nosso organismo. A falta, ela pode causar problema de saúde, como, por exemplo, o excesso do lipídio, que chamamos gordura.
ele pode causar entupimento nas nossas veias, ele pode causar cansaço no nosso corpo. E às vezes, quando nós procuramos um médico, ele vai falar que nós estamos com o nosso colesterol alto, que significa as gorduras, os lipídios. Carboidratos, ele é retirado das massas, como, por exemplo, do pão, do bolo, e algumas frutas e verduras também têm carboidratos. As vitaminas, que são retiradas de tudo isso aqui que nós estamos vendo, sobretudo das frutas, das verduras, né? E outras fontes de vitaminas que nós podemos perceber. As proteínas, onde nós encontramos no leite, no ovo, também na carne, no peixe e outros. Os sais minerais, que também nós tiramos. Sobretudo, devemos ter muito cuidado com o sódio, que chamamos o sal de cozinha, porque em grande quantidade causa problemas seríssimos de pressão arterial, problemas nos rins e outros. Proteína. Cada substância no nosso organismo tem uma função para o nosso organismo funcionar bem. Então nós temos aqui qual a responsabilidade das proteínas. Então ela tem a responsabilidade do crescimento do corpo, como já foi também falado anteriormente. A construção de músculos, sangue, coração, pulmões, cabelos, unhas, pele, entre outros. Onde nós encontramos novamente no leite, ovo, carne, peixes e em outros alimentos. Podemos observar que é possível retirar as proteínas que o nosso corpo precisa somente de vegetais e frutas. Ou seja, quantas pessoas falam, eu não posso comer carne vermelha, mas também tem outras fontes de proteínas, como, por exemplo, o ovo, as frutas, as verduras, como o pepino, quiabo, o jerimum, né? O cheiro verde, que nós conhecemos. Então, tudo isso tem fonte de proteínas, que vai também servir para o nosso organismo. Agora, falamos mais sobre o carboidrato. Eles são fonte de energia que o nosso corpo tem. Deles são retirados a maior parte de energia que o nosso corpo necessita. Como já falamos, carboidratos são muito ricos nas massas. Além de encontrar em frutas e verduras em pequenas quantidades, mas nas massas são mais em grandes quantidades. Como nós ingerimos muito pão, o arroz, a farinha e outros alimentos. Exemplo deles são o amido também, que é encontrado no pão, na batata, no macarrão, etc. Outro é a sacarose, ou o açúcar da cana, que são usados para adoçar os sucos, refrigerantes, bolos, café e outros mais que nós gostamos, né? E muito cuidado nessa quantidade de sacarose, que a sacarose, que é um tipo de açúcar que também é transformado dos carboidratos em nosso organismo, que também chamamos de glicose, que é a elevação da quantidade de glicose no nosso sangue, que também vamos chamar o diabetes. Ou seja, a grande quantidade de carboidrato pode causar problemas sérios na nossa saúde. Quando os carboidratos estão em excesso, o corpo transforma ele em reservas, que são chamadas de gorduras. Essas gorduras são muitas vezes ruins
que também elas são responsáveis pelo aumento da massa corporal. E aí, às vezes, a gente diz, eu estou com um peso acima, ou com um grau já de obesidade. Por quê? Todo o excesso de carboidrato que nós vamos ingerindo, o nosso corpo ele vai guardando como uma reserva. Por isso, quando estamos com esse excesso, devemos diminuir os carboidratos, porque aí o corpo vai usando essas reservas, que podemos até dizer o excesso de gordura. Lipídio. Muito cuidado com o lipídio. Lipídios são gorduras. Ele tem fontes naturais, ou seja, fontes vegetais e fontes animais, né, de origem animais ou vegetais. E eles são, como já falei, gorduras. Eles são usados na formação da pele dos músculos. São bastante importantes no nosso corpo, mas devem ser ingeridos com muita moderação. Muito cuidado quando ingerir lipídios, como, por exemplo, os óleos que nós usamos na cozinha para fazer as frituras, né? Alimentação, usamos sempre mais o óleo vegetal, o óleo de soja, do babaçu, o óleo do milho, e também muitas pessoas usam óleo de origem animal. Então, muito cuidado com a quantidade, porque o excesso ele pode causar espinha na pele, entupimento nos vasos sanguíneos, problema no coração, aumento da massa corporal e também outros problemas que ele pode causar. Como, por exemplo, quantas pessoas têm esse problema de espinha na pele? E aí, muito cuidado nas alimentações que contêm lipídios, ou seja, alimentações que têm muita ou excesso de gorduras. Então, muito cuidado, que além desses problemas que vai dar o aumento causar entupimentos nas veias, causando problema no coração, ele pode causar muitos outros danos no nosso organismo. Algo importante, como as vitaminas e os minerais. A vitamina A, B, C, entre outras, e os sais minerais, como o ferro, o cálcio, o iodo e outros, são bastante importantes para o nosso corpo e são encontrados também, muitos deles, nos alimentos. Sua ausência causa doenças como anemia, osteoporose, e o excesso dessas vitaminas pode causar também a pressão alta, má funcionamento dos rins. Então, devemos ter muito cuidado sobre esses problemas. Por exemplo, grande quantidade de cálcio, ele pode dar problema nos rins. Então, tem que ser toda alimentação com moderação. Aí nós temos algo também importante na nossa dieta, que são as fibras. As fibras, elas impedem que as fezes fiquem muito duras, dificuldade de evacuação. São bastante importantes para o nosso corpo, pois constituem os tecidos musculares, porque nós sabemos que vários tipos de tecido em nosso organismo. Onde é encontrado? Em verduras e frutas. Então, ficamos por aqui e na próxima aula a gente vai falar mais sobre outros determinados assuntos importantes para o nosso cotidiano. Muito obrigado a todos.